Ok, bom dia a todos. Chamo-me Wagner Fernandes, venho de São Tomé e Príncipe e faz precisamente hoje um ano que fui nomeado diretor de contabilidade pública. Ok, deram-me 10 minutos para fazer a apresentação e eu vou tentar ser o mais breve possível. Tendo em conta que a minha apresentação vai muito em conta ao que já foi apresentado pela minha colega de Cabo Verde. Portanto, para nós falarmos do acesso do Parlamento à informação fiscal, necessariamente tínhamos que falar do Ministério das Finanças, que é quem disponibiliza essas informações. Eu até brinquei com a minha colega a dizer que montamos aqui um banquete e eu sou o prato principal. Ok. Portanto, antes de mais, eu gostaria de fazer uma espécie de contextualização daquilo que é finanças públicas em São Tomé. Portanto, nós começamos a reforma em 2005. Portanto, foi necessário fazer uma adequação dos diplomas legais, de modo que fossem contra aquilo que nós pretendíamos. Portanto, sendo assim, a principal lei que foi criada é a Lei 3 de 2007, é a lei que regula o nosso sistema de administração financeira. Depois aprovou-se o classificador orçamental, aprovou-se um novo sistema de contabilidade e plano de contas, porque, portanto, até 2007 nós tínhamos um sistema que o classificador era somente orgânica e econômica, e a fase da despesa era somente duas, liquidação e pagamento e mais nada. Portanto, com isso também houve necessidade de aprovar o Estatuto Orgânico de várias direções que respondem pelos diversos subsistemas do nosso sistema de administração financeira do Estado, e eu depois, no slide seguinte, mostrarei. Depois, em 2009, aqui sim, eu posso dizer que houve um maior dinamismo a nível dessa reforma. Por quê? Porque muita coisa foi feita, houve uma viragem total. Por exemplo, em 2009, nós introduzimos o pagamento de salário, pagamento de uma forma geral, na conta dos beneficiários, porque antigamente era feito mediante um título. Em 2009, implementamos o conceito da conta única de tesouro. Portanto, nenhum pagamento a favor do Estado deve ser feito se não for na conta de tesouro. E depois também explicarei nos slides seguintes. Aprovou-se também em 2009 o regulamento de licitação e contratação. Aprovou-se também em 2009 o diploma que regula o inventário e cadastro do bem do Estado. Portanto, e em 2012, portanto, de ordem cronológica, em 2012 houve a aprovação do diploma que regula as regras, procedimentos e calendário para o exercício de prestação de contas. Aprovou-se também em 2012 o Manual de Contabilidade Pública, porque em 2012, aqui sim, começou o nosso sistema financeiro eletrônico. Portanto, é necessário fazer a distinção aqui dos conceitos. Uma coisa é sistema de administração financeira e outra é sistema de administração financeira eletrônico. Porque o sistema de administração financeira em si é um conjunto de regras, normas e procedimentos, e o eletrônico é a forma de poder gerir tudo isso. E depois, portanto, em 2014, eu ponho em 2014 porque é um diploma de 2009, mas, entretanto, houve necessidade de melhorar, e então aprovou-se uma alteração do regime de alienação de bens públicos do Estado. Portanto, como é que é o nosso sistema? Nosso sistema, o SAF-E, Sistema de Administração Financeira, ele simplesmente faz a gestão orçamental, financeira e patrimonial. Portanto, tudo que é planeamento, orçamento, a gestão de recursos humanos, arrecadação fiscal, financeira, administração da dívida, administração patrimonial, temos sistemas periféricos que fazem essa gestão e depois alimentam o nosso sistema de administração financeira do Estado. Portanto, ele é simplesmente para fazer a gestão. No nosso SAF, nós não elaboramos o orçamento, nem fazemos planeamento no SAF. Não fazemos gestão de recursos humanos no SAF eletrônico. Não fazemos administração patrimonial, cadastro, inventário de bem do Estado, num sistema, no SAF-E. Não, existem sistemas periféricos que fazem isso e depois comunicam com o SAF e dão informações. Portanto, no planeamento, né, portanto, aqui a seguir, eu tinha falado, portanto, do classificador orçamental. Nós aprovamos, essa é a nossa estrutura do classificador orçamental.
Portanto, temos um classificador com classificação orgânica, funcional programática e por natureza econômica de receita de despesa e também por fonte de recurso. Portanto, é a fonte de recurso que faz a ligação, é o elo de ligação entre o classificador da receita e da despesa. Portanto, toda a despesa para estar no nosso orçamento tem que ter uma fonte de recurso vinculada. Portanto, nós temos que saber quem vai financiar essa despesa. E se for uma despesa com financiamento externo, há mais um detalhe que diz, ok, se é financiamento externo, mas quem é o parceiro? É a União Europeia, é a PNUD, é Portugal, seja lá quem for. Portanto, tem que identificar, de modo a detalharmos o mais possível a informação. Portanto, eu para falar de prestação de conta tinha que falar necessariamente de como é que é feito o nosso orçamento. Portanto, existem instrumentos condicionantes de planeamento, de planeamento. Temos a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, que já está no 2, e temos o Programa de Governo. Portanto, cada governo, depois do empossado, tem 90 dias para apresentar o seu programa de governo. E como é que isso é feito? A direção de planeamento define os eixos e as prioridades que o governo quer fazer, portanto, vai até o nível de programas e daí em diante a direção do orçamento que quantifica esses programas. Portanto, São Tomé é um país de recursos parcos, por isso é que o nosso orçamento é feito de receitas para despesas e não de despesas para receitas. Portanto, nós temos que ter um quadro macroeconômico definido. Normalmente fazemos isso em parceria com o FMI, porque temos programa com o FMI. Feito isso, definido o limite da despesa, e embora tenhamos um classificador que é funcional programático, nós ainda não fazemos o orçamento por programas, não temos ainda o quadro de despesa de médio prazo. Infelizmente, já tentamos várias vezes, mas até então sem sucesso. Então, feito isso, definido o plafond, a direção do orçamento emite uma circular e um despacho, que é o despacho aprovado pelo Ministro das Finanças, que define o plafond não para os programas, mas para os ministérios. Portanto, esse plafond vai para o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, aqui o VCM é venerado no Conselho de Ministros, é que aprova o plafond para cada um dos ministérios. É claro que as despesas prioritárias são salvaguardadas, e despesas de investimentos públicos que têm continuidade para o ano seguinte, esses também têm que estar garantidos, não é? E o que restar aqui, sim, mandamos para os sectores, direções, serviços de fundos autônomos, autarquias locais e governo regional. Eles elaboram o seu orçamento, normalmente submetem ainda, hoje, em hard copy, em papel, remetem ao orçamento. O que acontece? Muitas vezes, porque recursos são escassos e os sectores têm necessidade de fazer muitas coisas, o que eles retornam de proposta de orçamento é sempre superior àquilo que é disponibilizado a nível de plafond para os serviços. Por isso, há uma sessão que nós chamamos de conferência orçamental, senta o Ministro das Finanças com todo o staff do orçamento, mas cada um dos ministros, e discute-se e ajusta-se, de facto, a prioridade e a necessidade de cada um dos sectores. Feito isso, tendo a proposta de orçamento, é submetida a verdade no Conselho de Ministros, aprova ou não, muitas vezes regressa, não é? Se estiver tudo bem, ok, o Conselho de Ministros tem até 30 de outubro para submeter a proposta de orçamento à Assembleia. E a Assembleia, se estiver tudo bem, aprova, vai para a Presidência, é promulgado, a lei, e dessa forma temos o Orçamento Geral do Estado. Esse ano, particularmente, tendo em conta que tivemos eleições em 12 de outubro do ano passado, temos um governo novo e esse governo teve uma iniciativa, a semelhança que tentou fazer em 2012, de fazer uma espécie de orçamento cidadão. Eu chamaria orçamento participativo. O que é isso? O governo andou de distrito em distrito, de zona em zona, de localidade em localidade, escutando a população, para saber de facto o que que aflige cada uma comunidade, de modo a ter uma noção de como é que vai preparar o seu orçamento. Portanto, é um orçamento mais de proximidade com o povo. Por isso é que até hoje ainda não temos o orçamento de 2015 aprovado, que também é um dos condicionantes que muitas vezes afeta-nos na avaliação que nós pastores fazem, principalmente PEFA e Open Budget. Feito isso, portanto, essa é a fase da elaboração do orçamento. Eu vou para a fase da arrecadação de receita. Portanto, como eu tinha dito no slide do enquadramento, portanto, em 2009 houve uma
houve uma mudança considerável. Por quê? Porque todo o recurso do Estado que é arrecadado deve ser depositado na conta do Tesouro que está no Banco Central. Portanto, mas como é que isso é feito? Portanto, qualquer um que queira pagar impostos, taxas, ou coisa de jeito, se for para um serviço, o serviço só pode cobrar até são 100 mil dobras que Ok. Portanto, nenhum serviço está autorizado a arrecadar mais do que 4 euros. Portanto, se tiver alguma taxa que queira pagar que seja superior a 4 euros, o serviço passa uma espécie de um recibo e o contribuinte paga no Banco Central. Ele vem, ele vai para o Banco Central, o Banco Comercial, ele paga, e os bancos comerciais têm 48 horas, aliás, 48 horas para depositar esse recurso. Aliás, 48 horas não, minto. 24 horas para depositar esse recurso na conta do Tesouro da Junta do Banco Central. E os serviços da mesma forma. Os serviços que arrecadam têm 24 horas para depositar esse recurso na conta do Tesouro que está junto ao Banco Central. E a direção dos impostos, mesma coisa. Portanto, o contribuinte vai, paga as taxas na direção dos impostos e vai para o Banco Central. Portanto, há um sistema de cobrança que está, quem gera a direção dos impostos, entretanto, tem um terminal do Banco Central que permite o registro dessa cobrança. Feito isso, como eu disse, o SAF não é um sistema de arrecadação. O sistema de arrecadação, depois de disponibilizar essa informação, nós temos mecanismo para fazer um upload para o SAF, de modo a permitir fazer o pagamento de despesa. A nível de fase de despesa, aqui sim houve uma mudança considerável. Antes de 2007, nós só fazíamos liquidação, pagamento. Mas com o SAF, não. O SAF vira uma visão orçamental, financeira, mas principalmente com base na contabilidade. Porque quem dá informação é a contabilidade. Portanto, como é que isso é feito? Portanto, na contabilidade nós temos um conjunto de eventos. Portanto, temos um plano de conta e temos um conjunto de eventos. Esses eventos é que indicam que conta debitar, que conta acreditar. O utilizador não tem que saber, não tem que conhecer o plano de conta. Não. Ok, ele tem um evento, ele quer pagar uma despesa. Ele escolhe o pagamento e o sistema por detrás debita e acredita as contas que já foram pré-definidas. Mas como é que isso é feito? Ok. Como é que é o processo de execução do orçamento? Começa com uma requisição. Tudo começa com uma requisição. Pode começar com uma requisição, aliás, isso é correto. Feito isso, o sector o que é que faz? Faz um pré-cabimento. Ele quer pagar uma despesa, ele faz um pré-cabimento. Esse pré-cabimento o que é que faz? Vem despoletar uma fase da despesa que é fundamental, que não tínhamos, que era a fase da programação financeira. Por quê? Porque antigamente, e fomos penalizados muito pelo PEFA, numa das análises, é que nós tínhamos muitos compromissos sem disponibilidade de pagamento. Por quê? Porque os serviços faziam engajamento sem verificar se de facto existe disponibilidade de tesouro para poder pagar. Ou pelo menos existe uma previsão de tesouro ter possibilidade de poder pagar essa despesa ao longo da execução do orçamento, que vinha acumular um conjunto de compromissos do Estado com o terceiro e que muitas vezes comprometia o orçamento do ano seguinte. Portanto, feito o pré-cabimento que um serviço faz, né? Porque a execução está descentralizada, cada sector executa seu orçamento, de modo a nós termos o facto gerador da despesa mais próximo do sistema. Portanto, ele faz o 5 minutos, ok. Faz uma solicitação, né, faz um pré-cabimento. Nós temos o UG. O UG é a unidade central que executa as despesas do serviço, do Ministério. Essa UG recolhe todos esses pré-cabimentos e solicita ao Tesouro, ok, nós temos necessidade de fazer essa despesa. E o Tesouro, de acordo com a arrecadação que solicita, com o seu plano de caixa, ok, diz, ok, vocês podem ou não fazer essa despesa. Por isso é que o Tesouro depois autoriza uma programação financeira para o Ministério e o órgão do Ministério que é responsável por isso depois distribui para os seus serviços. E só mediante isso é que o serviço agora pode fazer o cabimento. Feito o cabimento, liquida. Assim que liquida, o Tesouro já tem isso disponível e mediante a disponibilidade do Tesouro
no Banco Central, o Tesouro liberta essa autorização de pagamento e o serviço faz o pagamento. E esse pagamento vai para as contas dos fornecedores. Portanto, nenhum pagamento é mais em cheque. Aquilo vai diretamente para a conta dos fornecedores que podem cobram nos bancos comerciais. Portanto, isso é na fase da execução. E a nível de prestação de conta, que é o fundamental, que se calhar reunimos aqui, se calhar não, de certeza. Portanto, nós, por enquanto, temos o SAF, que está mais a nível do governo central. O governo. Os serviços e fundos autônomos, as autarquias, o governo regional, ainda não têm disponibilidade de SAF. Ontem, o meritíssimo juiz conselheiro do Tribunal de Contas sugeriu que, de facto, o Parlamento e o Tribunal de Contas tivesse acesso à SAF. Nós temos um processo, ainda ontem, na segunda-feira, fez a proposta de manifestação de interesse, lançamos um concurso para a contratação de um consultor para verificar ou para nos ajudar a descentralizar o SAF. Tendo em conta que o país é pequeno, por enquanto, os serviços estão próximos dos outros, há serviços que conectam com o SAF através de antenas e executam diretamente no seu posto. Mas há outros que têm que deslocar-se ao edifício das finanças para poder fazer toda a fase da despesa. Por isso, nós queremos descentralizar isso. Agora, tendo em conta o perigo que há a nível do sistema informático, é bom que seja feito de uma forma muito sólida para evitar ataques posteriores. Portanto, estes serviços autônomos, autarquias e governo regional, por enquanto, ainda alguns executam o seu orçamento no Excel, outros em alguns sistemas desenvolvidos a nível de Access. O governo central, sim, esse tem o SAF, nós temos, está a funcionar, está na fase de consolidação. O que acontece? Nós, quando estamos a fazer o relatório trimestrais ou a Conta Geral do Estado, recolhemos as informações, a Direção de Contabilidade Pública consolida essas informações e produz os relatórios trimestrais. Nós somos obrigados a produzir relatórios trimestrais. Infelizmente, esses relatórios são produzidos, mas o governo deve, o artigo 36 da nossa lei, diz que o governo deve, trimestralmente, depois de 30 dias do fim do trimestre, apresentar o relatório trimestral de execução do orçamento à Assembleia, mas isso não é feito. Também é verdade que estes relatórios são assiduamente produzidos, mas não de uma forma pontual. É verdade dizer isso. E também fomos penalizados a nível da eleição de PEFA por causa disso. A nível de conta de Estado, é um outro facto novo. Nós, em 2013, apresentamos a conta de 2010 e 2011, depois de quase 20 anos sem apresentar a conta de Estado. A conta de Estado de 2012 já está elaborada e, por uma questão de agenda do Ministro das Finanças e do Presidente do Tribunal de Contas, ainda não foi submetida, mas, se calhar, na próxima semana será submetida. Portanto, a conta de Estado é elaborada, até 30 de abril deve ser submetida ao Tribunal de Contas, que deve depois proceder à elaboração do parecer e o relatório, depois envia a direção da contabilidade para efeito do contraditório. Ok, a gente responde, depois disso o parecer mais o relatório é submetido à Assembleia Nacional até dezembro do ano subsequente. Ok, desafios, nós temos muitos, mas muito mesmo, tendo em conta que o nosso sistema está na fase de consolidação, mas ok, nós temos evidenciado a prestação de conta de Estado no tempo oportuno e conforme definido na lei. Nós tomamos a decisão de contabilidade, temos um desafio, temos um objetivo e meta definido para 2014, que é apresentar a conta de 2013 e 2014, de modo a que, a partir do ano 2016, possamos cumprir com o prazo da conta de Estado. Depois, temos também que assegurar a consistência de informação orçamental, financeira e patrimonial. Por quê? Porque os serviços que não estão integrados no SAF ainda têm uma certa dificuldade em apresentar informações e que, muitas vezes, atrasa também todo o processo de prestação de conta. Nós vamos assegurar a elaboração e publicação de relatórios trimestrais, semestrais de execução orçamental e financeira do Estado. Por quê? Porque, para além de publicar as informações, okay, de publicar em tempo oportuno e assíduo, nós temos também que preocupar, é um compromisso assumido com o Ministro, de avaliar a qualidade da informação. Porque nós temos consciência que a informação que nós apresentamos ainda são limitadas, porque nós simplesmente fazemos análise de receita, despesa e financiamento. Portanto, análise a nível por orgânica, por função ainda não produzimos, mas é um desafio que nós temos pela frente. Depois, outro desafio é fortalecer as condições técnicas para os serviços de fundos autônomos. Não vou repetir, como já disse,
é dotá-lo de melhores ferramentas para facultar-nos e permitir o exercício de prestação de conta. E, de uma forma geral, fortalecer todo o processo de consolidação da conta da administração pública. Portanto, é isso que eu tinha para apresentar como experiência de São Tomé.